Pois é, meus irmãos, como vocês já perceberam, nós estamos suspendendo a série de Atos dos Apóstolos para que a gente possa fazer a exposição nesse momento aqui da última mensagem do ano, através desse convite maravilhoso do Senhor Jesus. O fim de ano costuma revelar o quanto do que mostramos ao longo dele. O final de ano geralmente costuma revelar mais do que, essa era a expressão que eu estava procurando, mais do que mostramos durante o ano. Quando o ritmo diminui, quando a gente vai chegando nessa fase, o corpo sente. É ou não é? Você diminui o ritmo, você começa a fazer reflexões, tem duas semanas em seguida de feriado no meio, como a gente teve quarta e quinta. Então a gente vai dando aquela desacelerada e o corpo vai mostrando os sinais. Então esse momento costuma revelar muito do que nós fizemos durante o ano. Quando o ritmo diminui, o corpo vai sentindo, quando o calendário se fecha, o coração pesa. Porque geralmente é assim, você agora vai fazer o balanço. Você vai pegar aquela listinha do ano passado e vai ver o que você realmente conseguiu executar. E você, quando faz esse balanço, você diz, mais um ano eu não consegui aquilo que eu tinha planejado. Mais um ano eu não consegui ter aquela reserva para a compra da casa. Mais um ano eu não consegui ter a reserva para a documentação. Mais um ano eu não consegui, eu vou falar de mim agora, perder a quantidade daquele peso que eu tanto desejo. Não é? Mais um ano não consegui, porque o calendário vai se fechando e a gente vai fazendo as análises, o coração vai pesando. E a gente vai se entristecendo muitas vezes. E a gente se pega cansado física, emocional e espiritualmente. Geralmente, eu espero que você não esteja dentro desse quadro, amém, que você esteja aqui alegre, não é? Estonteantemente alegre, que você esteja feliz, amém. Mas o cansado, o abatido e o fraco não quer dizer que ele não é grato. Ele reconhece o que Deus faz, ele sabe o que Deus faz, mas ele sente o peso de suas decepções. Ele sente o peso do seu cansaço e não tem nada ruim nisto. O problema não é estarmos cansados física, emocional e espiritualmente. Estarmos exaustos. Não é o problema, não é aí. Muitas e muitas vezes, o resultado positivo não vai esconder nossa exaustão. Talvez a seu balanço, quando você pega a lista de final do ano passado e vê, diz assim, cara, 80% consegui, que maravilha. Mas isso não nega que você está exausto, que você está cansado de lutar, de se debater contra você mesmo, contra esse sistema, contra o mundo inteiro. E é exatamente isso que Jesus está fazendo aqui. Jesus está se dirigindo aos crentes, aos servos do Senhor, que se sentem cansados e sobrecarregados. E não há motivo pelo qual a gente tem que entender que isso é pecaminoso, não. Isso é da nossa condição humana, frágil, fraca. Isso é da nossa natureza, caída, pecaminosa. E você não tem que estar aqui hoje se cobrando. Por que eu estou assim? Eu acabei o ano, estou com saúde, devia estar alegre, devia estar motivado, devia estar pulando. Calma. Muitas vezes essa não será a nossa condição. Mas não importa, porque nós temos um convite. E o que nós não podemos fazer é deixar de atender a este convite. Se você é servo e serva do Senhor, não tem problema, você está exausto. O que você não pode fazer é abrir mão desse convite maravilhoso. Esse convite que nós lemos aqui, este não é um convite genérico, não é um discurso motivacional, não é coach isso aqui. Isso aqui é a realidade mais pura e viva de que um cristão não tem onde viver a não ser em Jesus. Não tem. Nós não temos. Nós estamos seguros aonde, meus irmãos? Na nossa capacidade intelectiva, na nossa condição de engendrar e fazer as engenharias dos nossos projetos, é mesmo.
E quantas vezes você planejou, projetou e quando você foi executar não deu certo? Teoria é uma coisa, prática é outra. E a gente está cansado de saber disso. A gente está cansado de saber que nossos planos mais mirabolantes possíveis, eles não chegam muito à execução de 50% daquilo que ele planejou. E não tem nenhum problema com isso, porque nós estamos no mundo caído, nós somos caídos, e nós estamos lutando contra essa questão do pecado. Agora, o problema é que você deixar de vir desfrutar desse convite gracioso é que não pode fazer, é que a gente não pode fazer. Este não é um convite motivacional, essa é uma declaração graciosa do próprio Cristo, oferecendo descanso real às pessoas que estão esmagadas por pesos e que não conseguem mais carregar. Tem coisa que você já queria ter deixado há muito tempo, fala a verdade. Tem coisa que você já queria ter lançado fora. Mas você não faz isso porque você obedece. Obedece ao Senhor. Então veja, esse texto não nos chama a fazer mais. Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Já pensou nisso? Esse texto não está dizendo assim, olha, faça isso, faça aquilo, vai para ali, vai para acolá, faz outra lista, tenta mudar o jeito, tenta mudar as coisas. O texto não é um convite para você fazer mais, o texto é um convite para você vir a Cristo. E a proposição dessa pregação é: somente Cristo pode oferecer descanso verdadeiro, porque ele não apenas alivia o peso do pecado, mas transforma o modo como a gente vive diante de Deus. Então eu queria ir para a exposição desse texto. Ainda não cheguei no ponto 1, só estou apenas na introdução, mas eu queria contextualizar você para você entender por que Jesus fez esse convite. Veja, o convite é o seguinte: Jesus denuncia que as cidades estão rejeitando a sua obra. Isso é Mateus capítulo 11, verso 20 a 24. Entenda, a resistência, a incredulidade, a dureza espiritual. Em seguida, Jesus louva ao Pai, porque ele revelou essas coisas aos pequeninos. Então, veja, Jesus está dizendo: ai daquelas cidades que vocês foram evangelizar e não ouviram vocês. Ai daquelas. Depois, ele diz assim: ainda bem que o Pai revelou essas coisas aos pequeninos. Então, aí depois ele faz esse convite. Então, o convite não está desconectado com o contexto. Você precisa entender isso, senão você não pega a força do texto. Por que que Mateus colocou esse convite aqui, nessa ordem? Porque Jesus tinha dito: tem pessoas que não entendem a minha palavra, não creem, não acreditam, e tem outros pequenos que receberam e acreditam. A esses pequenos que estão lutando para receber a minha palavra, a eles eu estou dizendo: venham a mim. Então, por que não há desconexão? Porque pessoas cansadas de sistema religioso, existem pessoas oprimidas por exigências morais, sem nenhum tipo de graça. Existem corações esmagados pela tentativa de agradar a Deus por esforço próprio. Sabe como é que se chama isso? Legalismo. Tem gente que diz assim: olha, faça isso, faça aquilo outro, melhore, tenha disciplina mais espiritual, claro, todas essas coisas são importantes, use os meios de graça, ok. Mas essa não é a forma de que você acessa descanso. Essa não é a maneira que você consegue resolver os seus problemas. Não, Jesus está dizendo: não faça nada, venham a mim. Esse convite é para mim, para você, para a gente que quer se livrar do legalismo. Em muitos outros lugares, meus irmãos, a fé está sendo exigida por princípios morais, por metas a ser atingidas, quando Jesus não falou nada sobre isso. O contexto religioso judaico do primeiro século havia transformado a lei em lei dos homens, a boa lei do Senhor em opressor, em fardo opressor. O Deuteronômio diz que a lei do Senhor é perfeita e agradável. O salmista diz que ela é mais doce do que o mel destilado dos favos. E a lei do Senhor não é para nos oprimir, é para nos fazer o caminho correto e em direção ao nosso Deus. Aí o que é que a gente descobre? Que muitos têm usado a lei do Senhor para oprimir, para fazer um sistema de mérito. Olha quanto aquelas pessoas conseguem obedecer. Olha como elas são melhores do que a outra. Olha como elas são melhores. De revelação de Deus como instrumento de controle, de vez da lei ser a revelação de Deus, eles transformam num instrumento de controle, de manipulação de pessoas. É nesse cenário que Jesus oferece outro tipo de jugo.
o jugo mais leve. Ele oferece um convite maravilhoso. Então vamos entender esse convite de forma melhor. O primeiro ponto que está aí, inclusive na sua tela, o convite gracioso de Cristo aos cansados. Veja como é que ele faz isso. Fixe os seus olhos em Mateus 11, 28. Veja o primeiro verso. Vinde a mim. Quem? Todos que estáis cansados e sobrecarregados. Se você não está cansado, não está sobrecarregado, ok. Talvez esse não seja um convite para você. Mas se você está cansado e sobrecarregado de tantos problemas que você enfrentou esse ano, certamente o local para você ir é em Cristo. E eu vos aliviarei. Veja só. Veja, algumas coisas a gente tem que perceber. Qual é o movimento que a gente tem que fazer para aliviar, segundo o convite? É ir a Ele. Vir a Ele. O que significa ir a Jesus? Significa que você reconhece que Ele é Senhor e Salvador da sua vida. Significa que você reconhece que os princípios que Ele ensina para a vida é os melhores a serem vividos. Significa que você definitivamente reconhece em Jesus o único meio que você pode se salvar e ter sentido nessa vida. Significa vir a Jesus que você entende que a vida não tem outra perspectiva a não ser pela perspectiva de Cristo. O que significa vir a Jesus é que você definitivamente entende que não pode viver sem Ele, porque sem Ele nada você pode fazer. Isso é vir a Jesus. A pergunta é, nós estamos indo? E o vinde aqui é um imperativo na língua grega. É uma ordem. A ideia é o seguinte, venham. De fato, venham. Venham, porque isso é imperante. E imperativo no presente significa, esse é um convite que está aberto só para o final do ano agora? Não, eu usei o tema, um convite especial para o final do ano, para linkar com o dia 28 de dezembro que nós estamos vivendo de 2025. Agora, esse é um convite só para agora? Não, ele é um convite para a vida toda, para a vida inteira, todo o tempo, todos os dias, todos os anos. É para 26, é para 27, é um convite para toda hora, o tempo todo. Agora, o problema está aí. O problema não é, volto a dizer, se sentir cansado, é desprezar o convite. O problema não é você se sentir desestimulado, desanimado. O problema é rejeitar o convite que está aberto para nós, meus irmãos. O convite é para nós. Isso é a grande notícia. Veja, os cansados e sobrecarregados são aqueles que estão exaustos, fatigados, esgotados pelo esforço, oprimidos por pessoas, por impostos, por leis, por situações que tanto sugam a nossa energia. E você vai a Ele para quê? Para que Ele te dê riqueza mais, para que Ele faça você conquistar todas as metas de 26. Não. Você vai a Ele para descansar. Você vai a Ele para se aliviar. Você vai a Ele porque não tem outro local para você se aliviar. Você vai a Ele para descansar. Meus irmãos, isso é tão verdadeiro, tão verdadeiro, tão verdadeiro, que você já teve a sensação de estar envolto de tantas pessoas e todo mundo te dizendo assim, eu estou contigo, estamos juntos, e você mesmo assim se sentir só. Quem aqui não teve essa sensação? Sua esposa dizendo, eu estou contigo, amor. Seu esposo. Sabe por que isso às vezes acontece? Porque as pessoas que estão ao nosso redor, o que elas podem dar é presença, o que elas podem dar é incentivo, o que elas podem dar é apoio. Isso é muito legal, isso é muito importante. A gente precisa disso. Mas descanso, alívio da dor mesmo, só temos em Jesus. Não tem outro lugar. Você não vai conseguir em outro lugar. Você não vai ter outro lugar. Então, esse primeiro ponto mostra para a gente isso. Ele chama a gente a descansar. É certo que não nos cansamos, é certo que nos cansamos, mas também é certo que é Ele quem nos dá o alívio. Se temos a mesma certeza do cansaço, temos a mesma certeza do alívio. Temos que ter. Então, o descanso prometido aqui não é apenas um descanso físico, mas é um descanso espiritual. Jesus talvez não consiga lhe aliviar das suas tensões físicas, porque é você que tem que dormir melhor. É você que tem que se cuidar melhor. É você que tem que se alimentar melhor. Jesus não pode fazer isso por você. Mas Ele não está oferecendo descanso físico. Ele está oferecendo descanso emocional, descanso espiritual. Ele está dizendo que você nele pode descansar emocionalmente.
Trata-se do alívio da alma, que deixou de tentar justificar-se diante de Deus por obras, por desempenho, por mérito. Olha como eu fiz, olha a minha vida avançou em 2025, olha só. Nada disso. O Senhor está chamando você para renovar suas forças emocionais e espirituais, para você continuar. Então, a aplicação desse primeiro ponto é: vá a Jesus sempre e se alivie nele. Nele. Sempre nele. Encerrar o ano, biblicamente, não é fingir força, meus irmãos. A gente está fingindo para quem? Você vai dizer que foi um ano extraordinário, excelente. Amém? Sabe por que foi extraordinário, excelente? Só se a gente teve a companhia de Jesus. Porque não é os resultados deste ano que dizem se o meu ano foi extraordinário e excelente. Se eu fui bem sucedido ou não. O que me disse se meu ano foi bem sucedido ou não, mas se eu tive o tempo todo a comunhão com esse Jesus que dá sentido à minha vida. Esse é como a gente mede o nosso sucesso. O evangelho começa quando passamos a provar, não quando a gente passa a provar o nosso valor. O evangelho começa quando a gente desfruta da graça que ele nos oferece. Ficamos tentando provar que somos fortes uns para os outros, mesmo não sendo. Dizendo que a gente aguenta e depois chora sozinho em casa. Somos fortes quando a gente reconhece que nós somos fracos. Esse é o princípio bíblico. O apóstolo Paulo disse: sabe quando eu sou forte? Aí é quando eu sou fraco. O reconhecimento da nossa fraqueza não é demonstração de falta de fé. Não. É demonstração da fé correta, onde a gente encontra força, que é em Cristo Jesus. Quando eu aceito a minha fraqueza, quando eu entendo a minha fraqueza, eu começo a entender que minha força não depende de mim mesmo, mas está nele. Então, por isso que esse convite é gracioso. Venham a mim, venham para cá, se aproxime. Que coisa extraordinária. Jesus dizendo assim: vocês não podem viver de outra maneira, a não ser em mim. E o convite continua. Venham. Aí o segundo verbo que está no verso 29 é tomai. Não apenas venham, mas tome sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Esse é o segundo ponto, inclusive está na tela aí. Tem muitas pessoas que a gente não pode superestimar nossa audiência quando nós estamos pregando, nem subestimar. Tem muitas pessoas que não sabem o que é o jugo, por exemplo. Aqui, nesse texto, especificamente, Jesus está se referindo a um instrumento que geralmente vai sobre os bois. E é o que a gente chama lá no Nordeste de canga, não é? Aquele instrumento que faz com que o boi carregue o carro, por isso que a gente chama isso de carro de boi, e toda a carga que vai em cima do carro, mas também com o jugo ele vai para onde? Ele muda a direção. Quando alguém que está conduzindo o carro de boi faz a volta, quer fazer a volta, ele mexe no jugo. Então o jugo serve para carregar o peso, mas também para mudar a direção. É sobre isso que Jesus está dizendo. Ao invés de vocês colocarem sobre vocês mesmos o jugo de vocês, se vocês acharem que vocês controlam a vida de vocês, que vocês carregam o problema de vocês, sabe o que vocês deviam fazer? Tirar o jugo de vocês e colocar o meu. Porque eu vou carregar o peso de vocês e eu vou guiar a vida de vocês. Por isso que Jesus está dizendo: tira o seu jugo e tome agora o meu, passe a assumir o meu jugo. É isso que o segundo ponto diz. O descanso é aprender com Cristo. Veja, é isso que Jesus está dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e faça o quê? Aprendam de mim. Como é que eu tomo o jugo? Como é que é isso, pastor? Essa linguagem simbólica que Jesus usa. Jesus usa uma linguagem simbólica, mas depois ele explica na prática como é que você toma o jugo dele. Aprendendo dele. Aprendendo o que dele? Olha o que está na Bíblia. Porque sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para a vossa alma. Como é que você nunca perguntou, quando você lê esse texto, como é que eu tomo o jugo de Jesus? Quando é que eu coloco o jugo de Jesus sobre mim? Você nunca perguntou nesse texto? Pois é.
A perspectiva correta de analisar isso aqui é que o jugo não é a ausência de compromisso, de relação com ele. Veja, é o jugo dele. E nós mantemos a relação com ele. Ele vai carregar para nós, vai nos dirigir, mas como é que a gente pode aliviar essa carga? Aprendendo com ele a ser manso e humilde. Sabe por que a gente está chegando no final de 2025? Sabe por que muitos de nós estamos chegando cansados e sobrecarregados? Não só é somente por causa da dinâmica do ano. É porque a gente quis ser orgulhoso e a gente não exerceu a mansidão. É justamente que isso Jesus está chamando para fazer. Tome sobre mim o meu jugo. Aprendei de mim. Veja, aprender dele é o tempo todo olhar para ele e entender como ele faz. Por quê? Porque ele é humilde de coração e manso. O que significa esse manso? Porque o manso é aquele que tem as coisas sob controle e não é por fraqueza, mas ele não ele exige rapidamente o que é de direito dele. Quer ver o manso? Jesus foi um homem manso. Por quê? Na época de Pilatos, quando Pilatos começou a brincar e mandou os soldados botar uma capa, coroa de espinho, fez todo aquele carnaval com Jesus. Se Jesus não fosse manso, o que ele teria feito naquela hora? Ele teria acabado com aquela palhaçada, ordenado os anjos, tinha acabado com Pilatos, tinha acabado com tudo e acabado com ir para a cruz. Mas o manso entende o seguinte: eu sei que eu não mereço isso que ele está fazendo, mas o manso diz assim: sabe por que você tem autoridade sobre mim, Pilatos? Porque Deus deu a você. O manso entende o direito que ele tem, mas ele não se apressa a exigir os seus direitos. Ele espera. O manso, ele espera. O manso, ele sabe que Deus vai tratar. Ele sabe que Deus vai agir. Ele fica na espera. Ele não exige das pessoas que façam aquilo que elas deveriam fazer, elas não estão fazendo, mas ele espera. O manso é aquele que espera. Isso não é fraqueza, isso é firmeza. Isso é saber onde é que está botando a sua confiança. Por isso que Jesus disse: sabe por que vocês têm que trocar de jugo? Porque às vezes vocês são muito apressados a brigarem, a discutirem, a exigir as coisas de vocês, a exigir o direito de vocês, a querer o que me é do direito. Por isso que vocês chegam no final e estão todos sobrecarregados e cansados. Vocês deviam aprender comigo. Agora, só que mansidão não se exerce. Mansidão e orgulho são uma dupla que não se casa. Agora, sabe o que é que exerce a mansidão? A humildade. Por isso que ele colocou manso e humilde. E o humilde aqui, pastor? O humilde de coração é aquele que é um cara que é acessível, uma pessoa que é acessível. Ela não é opressora, ela não quer ser melhor do que as outras. Ela tem humildade, ela não explora. O humilde não explora. Humilde considera o outro igual. Humilde tem o outro por primazia muitas vezes. Esse é o coração humilde. Humilde não quer aplausos para si, ele quer que o louvor seja dado a todos. O humilde não é aquele cara que ele finge ser humilde. Sabe aquela turma que finge humildade? Aqui não. Aqui o humilde, ele tem coração. Ele ama ver as outras pessoas bem. Esse é o humilde. Gente assim, que ama ver todo mundo bem, ele geralmente tem a vida mais leve, tem a vida mais tranquila. Ele não se enche de cargas emocionais e espirituais que eles não podem levar. Eles levam com mais leveza a vida. O humilde entende o seguinte: olha, eu não merecia nada. Hoje sou filho de Deus. Hoje sou cuidado por Ele. Então o que é que eu quero mais? Então ele vai levando a vida na perspectiva de que ele tem mais do que ele merece. Esse é humilde. Ele leva na perspectiva de que ele já recebeu mais do que ele deveria ter. O humilde sempre é assim. Agora o orgulhoso não. Ele acha que ele tem mais direito do que ele tem. O orgulhoso diz: eu quero. E ninguém tira isso de mim. O orgulhoso, ele debate-se consigo mesmo para poder chegar mais longe. Porque ele quer mais. Tem algum pecado em querer mais? Depende do que você quer mais. Quer mais você? Quer mais sua imagem? Quer mais você mesmo? Ou quer mais de Cristo? Quer mais dele mesmo?
Então, por isso que Jesus está convidando a gente para vir para cá. Pastor, o que é que tem a ver descansar com ser manso e humilde? É justamente isso que eu acabei de dizer para você. Porque, geralmente, a gente não descansa por causa de querer ser mais orgulhoso, querer mais do que a gente deveria querer. E isso faz com que a gente entre numa rota que não vamos conseguir descansar. Geralmente, a gente vai sucumbir no nosso próprio sistema emocional. Então, meus irmãos, o que Jesus está fazendo aqui é o seguinte: troque o jugo, tire o jugo e coloque agora um jugo mais leve. E o meu jugo é de mansidão e humildade, porque assim vocês acharão descanso. Veja a lógica. Tome meu jugo. Como é que eu tomo o meu jugo? Como é que eu tomo o jugo dele? Aprendendo a ser como ele, manso e humilde. Quando eu sou como manso e humilde, eu acho descanso. Então essas coisas estão entrelaçadas. O cara quer descansar, mas ele é orgulhoso, ele não vai descansar. O cara quer descansar, mas ele não é humilde, ele não vai descansar. O cara quer descansar, mas ele não é manso, tudo ele briga, tudo ele exige. Uma coisa séria, ele briga com todo mundo. Esse não tem descanso. Essa pessoa não tem descanso. Ninguém aguenta brigar toda hora, meus irmãos. Ninguém aguenta, nenhum casal aguenta brigar toda hora. Nenhuma mãe, nenhum pai aguenta brigar toda hora com os filhos. Por que você acha? Porque você tem que brigar por tudo. Não, tem hora que você tem que dar um passo atrás e respirar e dizer, não, isso eu vou colocar na mão do Senhor, porque eu não consigo mais. É isso que Jesus está dizendo. Tomar sobre o jugo dele é ser como ele. Imagine se Jesus, quando esteve... Eu fico pensando, meu Deus, você já parou para pensar que Jesus era o ser que não tinha pecado no meio de todos os pecadores? Como é que é isso? Você acha que passava o que na cabeça de Jesus? Como é que é um santo, perfeito homem que não teve pecado no meio da gente? Você acha que era fácil? Você acha que Jesus não tinha todo o direito de reclamar, de dizer assim, Senhor, esses caras aqui estão tudo pecadores, tudo miseráveis, por que o Senhor botou no meio dessas... Eu não consigo viver com eles. Ah, e você vai dizer, não, porque ele era Deus. É, 100% Deus, mas 100% homem. Essa é a nossa doutrina. Ele sentiu fome, sentiu sede, sentiu as agruras dos nossos pecados. Ele sentiu tudo. Então, veja, quando Jesus diz, seja manso e humilde, para quê? Para que você descanse. Então você não vai conseguir viver de outra maneira. Você só vai criar cada vez mais problemas emocionais e espirituais para você. Então, quais aplicações desse para nós? Primeiro, aprenda de Cristo. Você é um discípulo dele. Como é que você diz que é discípulo do Senhor Jesus e você não aprende dele? Você precisa aprender com ele. Aprender a viver. Jesus não veio apenas para nos salvar da condenação eterna, para ser o nosso Senhor, para dar ordem para a gente e a gente obedecer. Não, Jesus é um modelo de vida. Jesus é um modelo de vida. Jesus tinha a vontade do Pai como prioridade, ele amava seus irmãos, não só apenas de discurso, estava pronto para servir as pessoas, tá certo? Estava pronto para corrigir as pessoas quando foi necessário, ele corrigiu os fariseus, que se diga a cena do templo. Então, ele sempre esteve como modelo para todas as coisas, até para finanças. Se lembra que foi de Jesus a ideia de dizer o seguinte, quando você for construir a sua casa, quando você for construir uma casa, o que é que você faz? Você senta aí e planeja. Jesus é exemplo para tudo na vida. E a gente quer olhar para todos os líderes do mundo e esquecer de aprender com ele. Então, aprendamos com Cristo, meus irmãos, para que essa vida seja mais leve, para que essa vida seja mais aproveitada e proveitosa. Então não esqueça, o descanso não vem apenas do que Jesus oferece, mas vem de quem ele é, seu senhorio. O descanso de Jesus não nos esmaga, nos restaura. Muitos chegam ao fim do ano cansados, não porque se viram demais, não porque trabalharam demais, mas porque não descansaram em Cristo. Jesus não vai remover o seu caminho. Ei, aqui não é promessa de dizer assim, olha, 2026 vai ser soft, vai ser legal pra caramba, vai ser com menos problema. Não, Senhor, nem Jesus está fazendo essa promessa, nem eu e nem ninguém deve fazer.
Nós não sabemos como será o ano que vem. Não. Esse discurso triunfalista, ano 2026, o ano da vitória. Deixa eu dizer uma coisa para você. O nosso ano da vitória já chegou, sabe quando? Quando você se converteu a Cristo Jesus. Aquela é a vitória definitiva da sua vida. De lá para cá, é só vitória, meus irmãos. Não é mais o caminho que determina se eu estou ganhando ou perdendo. É a presença dele no caminho. Você tem que entender isso. O caminho, ele não vai tirar de nós. O caminho é dolorido, é árduo, é difícil. Ele não vai remover o caminho para você passar. Agora ele vai andar com você da sombra da morte. Ele vai levar você para descansar. Ele vai levar você para partes verdejantes. Ele vai guiar você como bom pastor para águas de descanso. Isso ele prometeu fazer. Se você buscar, obviamente. Então, entenda isso. Jesus não vai remover o caminho, mas ele vai conosco no caminho e ele vai providenciar o nosso descanso. E o último ponto, o terceiro ponto, diz assim que o jugo de Cristo é leve, porque ele já carregou o peso. Veja, observe o verso aí que está na sua Bíblia, verso 30. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lembre-se que jugo é onde vai ser apoiado a carga, o fardo. Então, jugo e fardo estão ligados. Você tem um jugo na cabeça dos bois que está amarrado, o jugo está amarrado no carro do boi, onde vai carregar o fardo. Por isso que Jesus está dizendo, meu jugo e o meu fardo é leve. Por quê? Qual é a explicação? O fardo é leve não porque a vida é fácil. Venha para Jesus e você terá nova vida. Venha para Jesus e você não enfrentará mais problemas. Venha para Jesus e acabou os seus problemas. Isso não é pregação bíblica. A pregação bíblica diz o seguinte, Jesus abriu a boca e disse, no mundo tereis aflições. Mas tende o quê? Bom ânimo. Eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo e se ele nos convida a andar nele, é porque nele, e o texto não diz isso, mas é a interpretação lógica, é porque nele nós podemos vencer esse mundo. Somente nele. Então, entenda bem, o fardo é leve não é porque a vida é fácil, mas porque Cristo carregou o peso dos nossos pecados. Cristo já pagou na cruz do Calvário o preço do nosso pecado. Cristo já nos libertou da lei. A lei não nos condena mais. Os 10 mandamentos não é mais para a nossa condenação. Os 10 mandamentos, o resumo da lei do Senhor nos 10 mandamentos, é para o nosso guiar o nosso caminho, não mais para nos condenar. Como é que os 10 mandamentos guiam o nosso caminho? Você não deve ter outro Deus além de você. Você deve ter um culto simples, por isso que você não deve fazer imagem de escultura para você. Você tem cuidado quando for brincar com o nome de Deus. Tem muita gente na internet blasfemando aí, e tem crente rindo da blasfema, quebrando o terceiro mandamento toda hora. O cara falando o nome de Deus em vão, certo? E a gente está rindo disso. Então, o terceiro mandamento nos conduz a quando abrir a nossa boca em relação a Deus. O quarto mandamento, lembra-te do sábado, do descanso. O culto ao Senhor, por isso que a gente valoriza tanto domingo, que é o sábado cristão. Honra teu pai e tua mãe. Aprenda a me relacionar com meu pai e com a minha mãe. Tá certo? Não mate, não adultere, não roube, não diga falsos testemunhos. Então, a lei não é mais para nos condenar, a lei é para guiar a nossa vida. Então, por que que Jesus já pagou o preço dessa lei? Cristo sustenta os seus discípulos, o fardo dele é leve, porque eu e você não temos mais que cumprir a lei. E a gente fica vivendo como a gente tivesse que cumprir a lei todo o tempo. Quer ver um legalista? É quando ele valoriza o que ele tem que fazer e não valoriza a oração, por exemplo. Pastor, quando é que eu estou sendo legalista? É quando você fala muito no que você tem que fazer e você ora pouco. É um legalista. É o típico fariseu. O fariseu, ele pensa o seguinte, não, porque tem que ser assim, a lei é essa, o procedimento é esse, tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer, tem. Nós temos ordem, aqui dentro temos tudo, na sua casa você tem. Você tem procedimento na sua casa. A casa do Senhor não é diferente. Temos que ter todo procedimento, toda estruturação. Agora, sabe quando o coração de você se revela, o seu coração e o meu, quando a gente está focado no que a gente está a fazer e a gente não quer estar com ele em oração. Não quer estar aos pés dele. Não quer pedir força para ele nos ajudar a fazer. Isso é legalismo. Você está usando Deus.
Você não está se apropriando do fardo. Então é por isso, de vez de você estar querendo cumprir lei, descansa no fardo que ele já cumpriu. O fardo dele é leve. O descanso cristão não nasce, meus irmãos, da obra consumada de Cristo e não da suficiência ou a nossa ausência de dificuldades. O descanso não é porque eu consegui vencer minhas dificuldades. O descanso é porque ele venceu todo o meu pecado. E qual é o nosso trabalho agora? Diz aquela música antiga, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. A gente sabe por que esse trabalho é tão difícil? Trabalho difícil, descansar no Senhor. Sabe por que o trabalho é difícil? Porque muitas vezes nós somos orgulhosos, nós queremos resolver da nossa maneira. Sabe por que o trabalho se torna difícil? Porque nós somos indisciplinados com meio de graça. A gente ora pouco, a gente lê pouco, a gente comunga pouco com os irmãos, a gente cultua só para cumprir tabela, a gente despreza os nossos sofrimentos e a gente não entende por que a gente está sofrendo e a gente bota a culpa em todo o sistema, menos nos nossos comportamentos. Então, toda essa indisciplina faz com que a gente não descanse. O trabalho da gente é tomar o jugo dele, que é suave, o fardo dele, que é leve, e deixar ele conduzir as nossas vidas, meus irmãos. Isso é difícil para nós. Sabe por que é difícil para nós? Porque ainda existe muito orgulho, muita vaidade governando a gente. Entramos no final do ano, lembrando, devemos ser lembrados sempre que somos sustentados não pela nossa força, mas pela fidelidade de Cristo. O jugo de Cristo é leve porque ele leva, ele carrega e tem que carregar todos os nossos fardos. Eu queria fechar a pregação de hoje usando algumas últimas aplicações, mas eu queria lembrar da história de Charles Roger Spurgeon. Spurgeon foi e é considerado um dos maiores pregadores de todo o tempo moderno. Mas pouca gente sabe que Spurgeon começou seu ministério logo cedo. E muitas pregações, muita visitação, muito discipulado, muito aconselhamento. Mas um dos seus próprios escritos, Lições aos Meus Alunos, que tem 3 volumes no português, aliás, 2 volumes no português, e eu tenho todos, e também no inglês, ele diz algumas coisas, ele revela sua autobiografia em alguns momentos para os seus alunos. E é interessante perceber que Spurgeon, com todo o sucesso que teve, desde os 30 anos, tinha crise aguda de depressão. Sabia disso ou não? Ele contou uma cidadezinha no sul da França, que de vez em quando ele ia lá para se esconder de toda a sua dor, de toda a sua angústia. E Spurgeon começou a dizer aos seus alunos, e nos seus livros escritos, ele disse assim, ouça com atenção, eu estou sujeito a crises de depressão tão terríveis, depois de 30 anos de idade, viveu até 60 e poucos anos, não me recordo agora a idade exata, mas desde os seus 30 anos, no ministério sagrado, ele tinha crises tão terríveis, ele disse aos seus alunos, que eu espero que nenhum de vocês jamais chegue a tais extremos de miséria como eu chego. Em outra passagem, ele diz assim, meus alunos, os fortes nem sempre são vigorosos. Os sábios nem sempre estão prontos. Os corajosos nem sempre são valentes. Os alegres nem sempre serão felizes. Não é tudo sol de brigadeiro. Não é tudo céu de brigadeiro. Não é tudo céu azul, não. Nossa vida tem momentos tenebrosos, difíceis. E esse homem que é ovacionado por toda a cristandade, como um dos principais pregadores, tinha que, de vez por outras, passar algumas semanas recluso numa casa para descansar, revigorar. E ele passava o tempo ali em leitura bíblica e oração, descansando, buscando a presença do Senhor. Spurgeon disse, e alguns biógrafos depois disseram, que ele disse que o que mais ele teve que aprender é sobre Mateus 11, 28 e 30. Por isso que eu estou citando Spurgeon. Ele declarou que ele precisava exercitar o descanso no Senhor.
É uma questão de exercício. O convite está aberto. O convite aponta para a cruz. Ali Cristo tomou sobre si o peso jamais que poderíamos carregar, meus irmãos. Por isso, hoje, Ele pode oferecer esse descanso verdadeiro. Se o ano foi pesado, Cristo permanece suficiente. Se o caminho foi exaustivo, Cristo permanece manso. Se o coração está exausto, Cristo permanece convidando. Há chance para nós. Se você já tenha pensado em desistir, não desista, continue. Fique firme, o Senhor é contigo. E Ele prometeu que estaria com você até a consumação dos séculos. Então não retire o fardo que Ele colocou sobre você, porque na verdade não está sobre você. Está sobre quem? Sobre Ele. Às vezes a gente quer tirar um fardo que Deus colocou sobre nós. Como é que Ele colocou? Eu tomei esse fardo? Não. Eu produzi aquela situação na minha vida? Não. Eu pedi para estar na posição que me colocaram? Não. Então, se Deus me trouxe, se Deus me convocou, se Deus me chamou, então Ele vai me dar descanso e eu vou continuar seguindo. Porque o fardo não é meu. O fardo é dele. Não terminamos o ano, talvez, mais fortes, mas precisamos terminar mais confiantes. Não estamos terminando o ano mais leves, mas devemos entender que estamos terminando o ano mais sustentados. É isso que importa, porque vivemos a Cristo e nele encontramos descanso em toda e qualquer circunstância. Que o ano que vem, o que nos espera, não sei. Mas, depois de ouvirmos sobre isso, isso verdadeiramente importa? Não me importa mais. Eu não quero nem mais saber o que virá para frente. Se eu tenho esse convite, se a porta está aberta desse convite, se eu sei onde eu tenho que descansar, por mais dificuldades no caminho que venham, em 2026, eu estarei pronto com Ele. Com Ele. Sem Ele, fraquejarei. Sem Ele, eu não conseguirei. Mas nele, eu posso chegar até o final. E você também pode, meu irmão. Nós podemos. Porque Ele nos convida. Venha para cá. Chegue a mim. Porque eu vos aliviarei. Que Deus nos abençoe. Que a gente olhe para trás e entenda. Talvez não foi o ano perfeito que nós imaginávamos. Não. Talvez não foi aquilo que você planejou lá no final de 2024. Ok. Mas e daí? O que vamos fazer a respeito? Achar que não... Achar que foi tudo perdido? Não, e o que Ele nos ensinou? E o que Ele nos ajudou? O que Ele nos fez a gente passar para chegarmos aqui? Era Ele que estava lá. Era Ele que estava lá. E é Ele que vai continuar estando lá em 2026. Lá Ele estará. O tempo todo Ele estará. Então não tenhamos medo. Não desistamos. Prossigamos firmes. Firmes, firmes nas promessas do nosso Senhor. Firmes para sempre nele, porque Ele é o nosso sustento, o nosso bom amparo, e Ele leva o nosso fardo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos louvar ao Senhor, respondendo